Então essa primeira questão, tá certo? Vocês vão ver que ela já vai falar um pouco, né, do equilíbrio de Heisenberg, que eu já tinha comentado na ficha passada, tá certo? O equilíbrio de Heisenberg, tá certo? É um equilíbrio hipotético, onde a gente estuda na genética de populações, como eu tinha falado, onde esse equilíbrio ele mostra, tá certo? É muito mais fácil trabalhar com ele quando você tem dois alelos, e aí você vai ver como que a frequência alélica se comporta dentro de uma determinada população. Então você tem uma população, dentro dessa população você tem azão e você tem azinho. E as frequências desse azão e desse azinho vão ser diferentes, podem ser iguais também, mas na grande maioria das vezes vai ser diferente. Tá certo? Onde a frequência do azão a gente vai dizer que é uma letra P e a frequência do azinho a gente diz que é a letra Q. Beleza? E aí, como você está falando de um gene que tem dois alelos, a soma dessas duas frequências, tá certo? A soma dessas duas frequências tem que dar 1. Então, por exemplo, se azão for 0,4, azinho vai ser 0,6. Então, tá certo? Essa população teria muito mais alelos recessivos do que dominantes. E isso vai se comportar ao longo das gerações desde que essa população esteja no equilíbrio de Heisenberg. E o que é que esse equilíbrio de Heisenberg diz? Ele diz que a população, se ela não estiver sofrendo pressão seletiva, tá certo? Se ela não estiver sofrendo de emigração, se estiver entrando indivíduos de outra população nessa população saindo, tá certo? Forças naturais que estejam interferindo, mortes em grande número de indivíduos, no caso aí uma seleção natural mais forte. Se não tiver havendo seleção sexual, ou seja, as fêmeas estiverem preferindo certos machos em detrimento de outros, ou seja, se tiver os acasalamentos estiverem acontecendo de forma aleatória, então a população vai estar em equilíbrio de Heisenberg, tá certo? E aí é muito importante esse conceito para que o geneticista de populações ele entenda, ele consiga enxergar se aquela população está sofrendo alguma pressão ou se está acontecendo algum desses fenômenos, tá certo? Na prática, tá certo? Dificilmente uma população vai estar mesmo verdadeiramente em equilíbrio de Heisenberg. Ela pode se aproximar, ela pode se distanciar, tá certo? E aí a gente vai enxergar se está ou não, sempre comparando um resultado que é esperado com um resultado que é observado. Então, basicamente, você calcula a frequência gênica, você espera uma determinada frequência e depois você observa aquela frequência. Aí você compara. Se estiver muito próximo, significa que a população está em equilíbrio. Se estiver muito distante, estatisticamente distante, ou seja, a diferença for estatisticamente relevante, significa que aquela população não está em equilíbrio. Tá certo? Então aqui ele está dizendo, numa população em equilíbrio de Heisenberg, a frequência do alelo dominante, ou seja, ele está dizendo que nessa população o azão, para um dado locus autossômico e dialético, ou seja, só dialélico, só tem dois alelos, então tem azão e tem azinho. Beleza? Está dizendo que a frequência do azão é de 0,6. Isso automaticamente você já mata a charada de que azinho então é 0,4. Só tem dois alelos, um é 0,6, ou seja, 60% é azão, consequentemente 40% vai ser azinho. E aí, portanto, a frequência dos heterozigotos, aí vem três formulazinhas, tá certo? Para saber qual é a frequência dos indivíduos em relação aos alelos. A gente sabe que vai existir basicamente para dois alelos três tipos de indivíduo. Vai existir o indivíduo heterozigoto, que ele está falando aqui. O que é o heterozigoto? É o azão, azinho, não é isso? Você vai ter o homozigoto, só que o homozigoto vai existir de dois tipos, né? O homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. O dominante vai ser azão, azão, e o recessivo vai ser azinho, azinho. Sim, como é que eu calculo essa frequência? Azão, azão, ó, percebe que é a frequência de azão e a frequência de azão. Ou seja, é essa frequência multiplicada por ela mesmo. Como a frequência do azão é P, então a frequência do homozigoto dominante vai ser P ao quadrado. Então, P ao quadrado vai me dar a frequência vou botar um Fzinho aqui, de azão, azão. Ou seja, com que frequência aparecem os homozigotos dominantes daquela população. Nessa mesma ideia, Q ao quadrado vai me dar a frequência dos homozigotos recessivos. Então, a frequência de azinho, azinho. Porque vai ser a chance de aparecer azinho, 0,4, e aparecer de novo azinho. Como a gente já sabe em genética, a regra do E multiplica. E aí azinho vezes azinho é azinho ao quadrado, que aqui a gente representa
pela letra Q, então Q ao quadrado. Tá certo? E no caso do heterozigoto, você tem essa formação como você pode ter essa. Então, duas vezes essa e essa. Resumindo, 2pq. Então, essa fórmula 2pq me dá a frequência de heterozigotos. Tá certo? Então, a frequência de azão azinho. Tá certo? E aí acabou, você já tem o que você quer isso aqui, ó. Que ele pergunta qual é a frequência dos heterozigotos para esse locus. É 2, então deixa eu escrever aqui, ó. Tá com a senhara, mas 2 vezes P, quem é P? 0,6 vezes Q, que é 0,4. 2 vezes 0,6, 1,2 vezes 0,4. 1,2 vezes 0,4, 0,48. Letra B. Beleza, pessoal? O segredo é esse. É você saber disso aqui, ó. Dessas fórmulas. Então, sempre que perguntarem, a primeira entender, né? Quando derem a você uma frequência de um alelo, se for dominante, o recessivo vai ser quanto que falta para chegar em 1. Ou seja, basicamente vai ser 1 menos a frequência do dominante, você descobre o recessivo. Se derem do recessivo, vai ser 1 menos o dominante, tá certo? E você vai encontrar o dominante. Beleza?